Ginny e Georgia é a nova série da Netflix, uma mistura de drama e comédia. Ela conta a história de mãe e filha que tem uma relação muito conturbada. A Georgia é uma mãe que faria absolutamente qualquer coisa para que seus filhos não tenham a vida que ela teve. Ela engravidou da Ginny aos 15 anos e passou poucas e boas na vida. Fora que ela tem 1 milhão de segredos bem sombrios que vamos descobrindo no decorrer da série. Então no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os personagens da série, com spoilers, então se você ainda não assistiu, muito cuidado. Ginny e Georgia é uma série que tem 1 milhão de personagens, tem várias histórias aí acontecendo ao mesmo tempo e nós temos vários personagens bem complexos e problemáticos também. Mas para você que ainda não assistiu a série e quer saber se vale a pena ou não, eu já adianto que sim, é uma série muito boa, principalmente para quem gosta desse tipo de série, drama com comédia. É claro que a série vai muito além que tudo isso, porque ela tem um certo mistério aí envolvendo a vida da Georgia que é bem interessante de acompanhar. Vendo a sinopse da série, tenho certeza que muitos vão comparar com Gilmore Girls, mas eu já digo que não. A única coisa de semelhante que tem nessas duas séries é que elas contam a história de uma mãe e de uma filha. Mas pra mim, Ginny e Georgia, apesar de muito boa, ela não é a nova Gilmore Girls. Ela é engraçada em algumas coisas, bem dramática em outras, é fofa em outras coisas. Você vai sentir muita raiva em vários momentos, mas tudo isso faz parte justamente da intensidade da história de Ginny e Georgia. Falando então dos personagens da série, não sei pra vocês, mas eu acho que todos eles, sem exceção nenhuma, precisa urgentemente de uma boa terapia. A princípio parece que tudo é lindo, tudo é perfeito, mas aos pouquinhos a gente vai conhecendo um pouquinho melhor o interior de cada personagem e vai vendo as fragilidades de cada um deles. Eu adoro que Ginny e Georgia é aquela série que mostra tanto os erros como os acertos dos personagens. Não é aquele tipo de série que coloca os personagens em uma posição de perfeição, muito pelo contrário, mostra que eles têm erros, que eles são humanos, e isso é maravilhoso. O Joe, pra mim, foi um personagem um pouco injustiçado nessa temporada. Eu acho que a história dele é muito interessante, mas o personagem sumia e aparecia como num passe de mágica. Claramente isso acontece porque a série tem 1 milhão de personagens e várias histórias, então infelizmente eles acabam não conseguindo dar tanto destaque assim pra todo mundo. Mas eu espero do fundo do meu coração que eles consigam corrigir isso na segunda temporada, porque o Joe é um personagem que ele é bem fofo e ele foi maravilhoso em vários momentos que ele apareceu, mas a gente não conhece muito ele a fundo. Eu adorei essa história dele e da Georgia já terem se conhecido, fiquei muito surpresa. Eu amei aquela cena final quando ele descobre a verdade por causa do óculos que a Ginny roubou da mãe. E aí no final, quando ele toma enfim a coragem de falar com a Georgia, ele acaba descobrindo que ela estava noiva do prefeito, o que corta muito meu coração e ao mesmo tempo me deixa dividida, porque eu shippo ela tanto com o prefeito como com o Joe também. Em relação ao prefeito, eu gostei muito dele. Inicialmente eu achei que ele poderia ser um grande babaca, mas não, eu acho que ele foi muito fofo com a Georgia na maioria das vezes, com os filhos dela também. Quando ele vai buscar a Ginny na cadeia, eu fiquei surpresa também, porque ele é um cara aparentemente bem maduro e é um cara que de fato pode fazer muito bem pra Georgia. Mas eu não sei, eu acho que o personagem, aparentemente, ele é bonzinho demais e possivelmente ele tá escondendo alguma coisa, ele deve ter algum segredo, porque não é possível. O Zion, eu acho que ele apareceu realmente só pra bagunçar um pouquinho as coisas, colocar um certo conflito no relacionamento da Georgia, mas é um personagem interessante até, nada demais,
mais, nada de menos, ok, eu acho que eu comecei esse vídeo bem de leve, bora falar então dos personagens mais problemáticos da série. O Austin é a criança mais fofa do mundo, não tem discussão, é o personagem que talvez eu tenha ficado mais preocupada no decorrer dessa primeira temporada. Ele é muito novinho e não teve e não tem uma vida fácil, mesmo que a Georgia tente mostrar o tempo inteiro que eles estão bem, que tá tudo bem, que tudo é maravilhoso. Ele vive uma grande ilusão que o pai é um bruxo, é super fã de Harry Potter e tudo mais, só que chega um momento da história que é evidente que ele precisa de ajuda psicológica sim. Esse menino precisa fazer uma terapia urgentemente e me dava uma agonia tão grande quando a Georgia, ela fingia que não, que tava tudo bem, que ele ia ficar bem e que ele não precisava de terapia, sendo que era óbvio que ele precisava e ainda precisa sim. No começo eu até que achei engraçado a cena dele dando um soco no nariz do menino e a Georgia ajudando. Claro que não é o método correto, e aí conforme a história vai rolando, você vai vendo o quanto essas coisinhas que aparentemente é pequena vai prejudicando cada vez mais o Austin. E eu tenho medo porque fugir com a Ginny no final, depois de descobrir a verdade sobre as cartas do pai, isso pode, e eu acho que na verdade vai prejudicar ainda mais o psicológico desse menino. A Abby foi uma personagem de momentos. Eu ora gostava, eu ora odiava, não gostava de várias atitudes dela. Não é a minha personagem preferida, na verdade eu achava ela chata em vários momentos, mas eu acho que a Abby, ela tinha uma história muito interessante para ser contada, mas a série não fez isso. Tipo, ela colocando fita nas pernas, eles colocaram isso, mas nós não tivemos meio que uma solução. Foi algo tipo assim, ela tá triste, ela não está feliz com o seu corpo, ela é insegura e só. Ela também é uma personagem que precisa e muito de ajuda. Era evidente que ela se sentia sozinha em vários momentos e acabava tendo algumas atitudes questionáveis por conta dessa solidão que ela estava sentindo, porque ela estava passando vários problemas e aí ela via as amigas dela sempre falando dos próprios problemas e ninguém via que ela precisava de ajuda. Quando a Ginny começa a dar um pouquinho mais de atenção para ela e tentar descobrir o que tá acontecendo, passa um segundo, a Ginny já meio que esqueceu e já tá pensando e falando com outras pessoas. Então a personagem, ela nunca conseguia falar o que ela tava passando. Quando ela fica maluca de raiva e chama as amigas pra conversar e falar umas verdades na cara, que abandonaram no momento que ela mais precisava, a história acabou girando em torno da Max e da Ginny de novo. No começo ela fala sobre os pais, ela mostra que ela tá chateada, tem um momento que ela até dá um tapa na cara da Ginny, mas quando você vai perceber, elas já estão falando sobre o fato da Max ter transado. Então a Abby, ela nunca era meio que a atenção, sabe? Ela nunca podia falar muito sobre a família dela, sobre a vida dela, o que ela estava passando. Ela sempre era cortada de algum jeito. Apesar de não gostar tanto assim da Abby, como eu já falei, eu senti que faltou alguma coisa na história dela. Eu senti que o roteiro deixou a história da Abby um tanto quanto incompleto, ficou um vazio ali. Então, bora falar da Max. Ai, a Max. Pensa uma personagem complexa, uma personagem emocionadíssima e uma personagem que eu adorei acompanhar a sua história amorosa aí nessa primeira temporada. Eu acho ela uma personagem muito engraçada, porém eu acho que ela é aquele tipo de pessoa que a atenção sempre tem que estar em cima dela e isso começou a me incomodar em alguns momentos. Confesso que eu demorei um pouquinho pra gostar dela, principalmente ali quando ela conhece a Ginny, porque ela não calava a boca, ela não deixava a Ginny falar, ela não deixa as pessoas falar, e isso começou a me dar uma agonia, principalmente ali no começo, porque eu não conhecia muito a personagem. Tinha hora que eu olhava, Fia, cala a boca, deixa as outras pessoas falar, e ela ia se atropelando, ia falando um monte de coisa uma em cima da outra.
Porém, a Max, ela acabou me conquistando no decorrer da história porque ela é muito carismática, ela é engraçada, mas eu não posso negar que sim, ela é chatinha em vários momentos. Acredito que aquelas verdades que o Marcos jogou no último episódio realmente foram bem válidas. Ele disse que ela é muito egocêntrica e acha que o mundo gira ao seu redor e nem percebe os problemas que as amigas têm. Ele basicamente chamou ela de uma amiga tóxica. Mas infelizmente essa foi de fato a postura que ela teve em vários momentos na série. Reparem que quando as amigas estavam falando de algum problema ou de qualquer coisa que seja, ela parecia que não dava tanta atenção e às vezes até jogava tá bom, agora eu posso voltar a falar da Sophie? Ou seja, ela queria falar dela, ela queria saber dela e muitas vezes ela olhava apenas para o próprio umbigo. Sim, eu amo a Max, mas eu não posso negar isso, gente, desculpa. Mas eu espero que depois das coisas que o Marcos falou pra ela e tudo que aconteceu nessa temporada, porque ela teve uma história bem intensa mesmo, se apaixonando pela Sophie, transando pela primeira vez e depois a Sophie terminando com ela e novas amizades, enfim. Eu espero muito que a personagem cresça na segunda temporada, porque eu acho que o que mais falta na Max é justamente amadurecer mais. O Marcos, o que dizer deste personagem, né? No começo eu tinha certeza que ele seria um bad boy, porque foi essa vibe que ele transmitiu e ele assumiu também essa postura. Não gostei de várias atitudes que ele teve com a Ginny, principalmente ali no começo. Ele é apenas um cara inseguro que não superou a morte do seu melhor amigo e precisa de ajuda, mas parece que ninguém percebe. Em certo ponto da temporada, eu até comecei a me questionar se o Marcos ele tem depressão, porque a história muitas vezes deu essa impressão, mas infelizmente eles não focaram no personagem. Eu acho que o Marcos ele tem uma das histórias mais interessantes e ele até parece ser um dos personagens mais maduros na série, apesar das suas falhas. Eu digo em relação aos adolescentes, né? Porque as meninas, elas são de fato muito imaturas e o Marcos também, ele tá ali se descobrindo e a gente percebe que ele tá mal. Tem até um momento que ele fala sobre esses sentimentos com a Ginny e aí que a gente percebe ainda mais o quanto ele precisa de ajuda. A gente até descobre que ele também era virgem quando transou com a Ginny, ele só queria parecer um cara legalzão pra ela, nem pilotar moto ele não sabia, então provavelmente quando ele viu a Ginny na moto e a iniciativa dela de beijar ele, com certeza ele sentiu essa necessidade de se mostrar pra ela, então por isso que ele tem aí essa vibe bad boy no começo, mas pra mim, de bad boy, o Marcos não tem nada. O Hunter foi um personagem que em vários momentos eu não conseguia entender direito qual que era dele. Ele é fofo, ele é bonitinho, mas é um personagem que ele acabou não acrescentando tanta coisa ali, mas pra ter mesmo um relacionamento com a Ginny, mas eu não entendia qual que era do personagem, parecia que ele tinha várias personalidades diferentes. Às vezes eu tinha a impressão que ele não gostava da Ginny tanto assim, em outros momentos eu tinha a impressão que ele gostava até demais. Então eu achei o Hunter um personagem bem sem sal, faltou ali um certo tempero, um personagem que eu não consigo nem gostar e nem desgostar, é ok, nada demais. Falando então da Georgia, a personagem mais complexa dessa série, sem sombra de dúvidas, e também a personagem que mais me surpreendeu. Essa mulher, ela faz cada absurdo que eu não imaginava, mas aí você vai percebendo que tudo que ela faz é justamente pra Ginny não precisar ter a vida que ela teve. Ela ama muito a Ginny desde sempre, desde antes da menina nascer, ela tem realmente um amor incondicional. Com tudo que ela passou, de ser abusada pelo padrasto, por morar na rua, ter que aprender a se virar, engravidar com 15 anos e tudo, tendo que ser uma adulta muito antes da hora, isso claramente ocasionou um monte de problema na Georgia. Ela tem uma postura de nunca mostrar fragilidade pra ninguém, nem pra ela mesma. Ela finge
sempre que tá tudo bem, ela pega os problemas e coloca debaixo do tapete como se ela se recusasse a pensar na realidade, como se ela fosse desmoronar a qualquer momento. E ela tem essa postura que ela não pode desmoronar, ela sempre tem que se mostrar forte, ela sempre tem que ser esta mulher poderosa e tal. Então ela não consegue encarar os próprios problemas e isso gera mais problema ainda. Tem várias atitudes questionáveis, sim, apesar da gente ter essa vontade imensa de passar o pano para Georgia o tempo inteiro, a gente não pode negar que sim, ela tem muitas atitudes que não são bacanas. Porém, para mim, ela foi a melhor personagem dessa primeira temporada. A história dela é intrigante, te prende, você vai entendendo melhor as suas atitudes e sim, dá vontade de passar pano para tudo que ela faz. Ah, ela matou, e daí? Ela fez não sei o que, e daí? Porque a Georgia, ela é muito carismática e ela consegue te prender na tela. Ela é uma personagem que consegue manipular os personagens muito facilmente e olha só, ela acaba manipulando a gente também, não é à toa que é a melhor pessoa dessa série. Os adolescentes dessa série, eles estão naquela fase de uhul, eu bebo cerveja, vamos ficar bêbados e pegar todo mundo, uau, que divertido, eu sou um adolescente rebelde. E no começo é até engraçadinho, é divertido, todo clichê adolescente tem isso, mas chega uma hora que começa a encher o saco. Eu não sei se eu que tô velha demais e aí eu tô sem paciência pra adolescente, mas chega uma hora na história que, eles irritam muito, eles têm muitas atitudes que eu ficava, meu Deus. E por último, vamos falar da Ginny, uma personagem que, mano do céu, me deu muita, mas muita dor de cabeça. Uma hora eu odiava, uma hora eu amava, aí eu odiava de novo, aí eu amava de novo. Sim, eu sei que ela é só uma adolescente, que ela é muito imatura ainda, então várias atitudes dela é completamente justificável, blá, blá, blá. Eu já sei de tudo isso, mas é chato. Fazer o quê? Tem coisa que é chato de você assistir e irrita. A Ginny, ela é irritante em vários momentos. É justificável? Talvez seja de fato justificável, mas não deixa de ser chato. Eu juro que eu tava até entendendo e passando o pano para várias coisas da Ginny antes dela saber a verdade sobre a mãe. Uma parte da verdade, né? Porque ela não sabia e realmente é uma coisa muito louca você descobrir que você tem uma tia, que você tem avós que nunca conheceu, você vê a sua mãe e não saber quais são os segredos que ela guarda. Realmente isso é muito pesado e realmente muitos adolescentes ou até mesmo adultos teria a mesma atitude da Ginny ou até pior. Porém, o que me chamou a atenção foi o que aconteceu depois que ela descobriu a verdade. Foi aí que eu comecei a ficar um pouquinho mais irritada, porque eu esperava no mínimo uma empatia da Ginny pela mãe depois, né, de tudo que ela descobriu, porque tem um certo momento que a Georgia, ela conta que foi abusada pelo padrasto, conta que ela morou na rua e a princípio parece que a Ginny entendeu, ela tem essa tal empatia pela mãe que eu tô falando. Porém, depois dessa conversa, o pai dela aparece e ela está em um certo momento conversando com o pai sobre a Georgia e chama a mãe de psicopata e reclama por nunca ter conhecido os avós. Ou seja, pra mim ela não entendeu nada. Pra mim ela não teve empatia nenhuma, porque quem em sã consciência chama a mãe de psicopata depois de saber que a mãe saiu de casa porque era abusada pelo padrasto? Achei pesado, achei incoerente ela falar isso depois de saber, eu fiquei meio assim, então pra mim essa frase que ela falou não justifica ela ser adolescente, porque um adolescente sabe muito bem o que é um abuso. Devido toda a vida que a Ginny teve, que claramente não foi fácil, ficar sempre se mudando, sem ter uma chance de ter uma conexão real com as pessoas, porque não dava pra ela ter, ela acabava sempre se sentindo deslocada. Então, quando ela conhece as meninas nessa nova escola, e aí vai fazendo amizade, e aí tem namorado, e
e vivendo toda essa vida que ela nunca viveu, ela começa a mudar bastante também. Então, quando ela conhece as meninas, eu sinto que ela ficava constantemente buscando a aprovação delas e tentava ser uma pessoa que ela não era. Ela acabava sendo bem manipulável pelas meninas, porque ela tinha essa necessidade de agradar. Não sei se ela tinha medo de se impor mais e acabar perdendo a amizade, porque ela nunca teve amigos, então ela não tinha experiências, né, com amizades. Mas com o Marcos, eu sentia que a Ginny, ela conseguia ser ela mesma, e por isso que eu gostava muito desses dois juntos. Até as brigas bobas que eles tinham, ela estourava e falava o que estava pensando, o que estava guardado dentro do seu peito, coisa que a primeiro momento ela jamais faria com as amigas, porque ela tinha medo de perder a amizade delas. Mas fazendo um geralzão aí na série, na história da série, é maravilhosa. Eu gosto bastante quando uma série tem vários conflitos, porque a gente se prende mais na história, né? E eu gosto que nessa série não existe mocinho, não existe vilão, todo mundo faz alguma coisa questionável em algum momento, e isso é muito legal sim de assistir. Todos esses conflitos prendem muito a gente na história dos personagens. Eu sempre falo que se uma série tem apenas pessoas que estão constantemente acertando, só tem os heróis o tempo todo, não tem série, porque não tem história, porque não tem graça. Só que eu esperava mais da relação da Ginny e da Georgia, porque muita gente falava muito sobre a série e eu vi muitos comparando com Gilmore Girls, mas eu vi na verdade uma relação bem conturbada, uma relação que não tem nada a ver com Gilmore Girls. As duas estão sempre no pé de guerra. Dá pra contar nos dedos os momentos fofos que teve entre mãe e filha. Eu achava que seria um relacionamento, tipo assim, no final do dia ela pode contar com a mãe e aí as duas vão ser melhores amigas, mas não, eu via elas brigando constantemente e se desentendendo constantemente, então eu não entendi aí essa comparação com Gilmore Girls. No final, com a Ginny fugindo com o Austin, mostrou que ela é muito mais parecida com a Georgia do que a gente imaginava. Ela é muito impulsiva, ela não conversa tanto, na verdade, sobre os sentimentos dela. Eu acho que ela acaba falando mais com o Marcos, como eu disse pra vocês, mas ela, não sei, ela esconde muita coisa, ela fala da mãe dela, mas a gente percebe que ela também esconde várias coisas. Então talvez a lição da série seja justamente mostrar que, apesar de parecer diferente, a Ginny é muito mais parecida com a Georgia do que a gente pensava. E você, o que você achou dos personagens? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Essa foi a minha visão dos personagens ao assistir a série. Se você discorda, tá tudo bem. Comenta aqui embaixo o que você achou, que eu quero muito saber, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda e muito pro YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas que querem saber mais sobre Ginny e Georgia. Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!